amigos! Última aula do nosso PPI, Planejamento Previdenciário Intensivo. Já falamos sobre noções introdutórias, já falamos sobre precificação, quais são os conhecimentos indispensáveis para trabalhar com planejamento, como conquistar a clientela. Já falamos também sobre a diferença entre tempo de serviço, tempo de contribuição, carência. Falamos sobre alguns períodos específicos que podem ser contados como tempo de contribuição ou podem ser contados como carência ou como as duas coisas. E hoje nós vamos falar sobre CNIS. Como é que a gente lê o CNIS? E quando a gente fala em leitura de CNIS, não estamos falando assim, nada mágico, leitura das linhas da mão do segurado. Não tem nada disso. É só uma questão técnica. O CNIS nada mais é do que um banco de dados, né, com as informações previdenciárias alimentadas pelo DataPrev. E é um documento indispensável para que você vá trabalhar com planejamento previdenciário. Se você pretende atuar nessa seara, você tem que, antes de mais nada, aprender a interpretar as diversas informações que você vai encontrar ali no CNIS. E é isso que eu quero te ajudar hoje. Ajudar você a compreender um pouco os marcadores, os indicadores, quais são os indicadores que precisam de correção, quais são os que não precisam de correção, enfim. Montei um materialzinho para vocês, espero que vocês gostem e eu já começo explicando como é que você consegue esse documento. Bem, eu já vou dar uma dica. Não pede a seu cliente para ir na agência pegar o CNIS. Isso a gente fazia priscas eras, antigamente, quando não tinha meu INSS, não é verdade? Hoje você consegue o documento super fácil através do programa, consegue ali o documento digital. E é preciso que você tenha o documento digital e não o documento impresso. Por quê? Porque na hora de você jogar esse documento para dentro de um programa de cálculos, ele só vai conseguir ler se for o documento digital. Não adianta você pegar o documento impresso, digitalizar e tentar fazer o programa de cálculos ler. Ele não vai conseguir puxar esses dados. Então, puxa o CNIS lá dentro do meu INSS do cliente. Vamos ver aqui, como eu sei que alguns advogados, alguns advogados não, os advogados mais jovens, mais iniciantes, têm dificuldade com lidar com o INSS digital, ou melhor, o meu INSS, eu coloquei aqui um passo a passo. Vamos dar uma olhada aqui no material. Bem, aqui eu acabei de entrar no meu INSS. No caso, eu entrei no meu próprio INSS para mostrar para vocês. Observe que na coluna da esquerda vai ter ali extrato de contribuição. E entre parênteses, CNIS, né? Cadastro Nacional de Informações Sociais. Clicou ali, vai abrir essa página. Rola até lá embaixo, que vai ter a opção de baixar em PDF. Clicou em baixar em PDF, ele vai perguntar se você quer a versão completa, que tem vínculos e remunerações, ou se você quer a versão resumida, que tem apenas os vínculos. Bem, você vai clicar na versão completa. E assim você vai ter acesso ao documento. Salva numa pastinha com o nome do cliente, que é para posteriormente você conseguir jogar os dados desse documento para dentro do seu programa de cálculo, né, na hora de efetivamente fazer os cálculos. Mas vamos lá, entender como é que a gente interpreta o CNIS. Olha, primeira coluna aqui, eu cortei o CNIS todinho para mostrar para vocês como é que é. Na primeira coluna, se você pegar só a versão resumida, você vai encontrar o índice, né? É um número sequencial da disposição dos vínculos, dos períodos de contribuição ou dos benefícios. Então é tudo enumerado. Quais foram os vínculos empregatícios, vão estar enumerados, ou quais foram simplesmente os períodos de contribuição, como contribuinte individual, facultativo, ou mesmo quais foram os benefícios que foram recebidos. Sim, porque no CNIS você vai ter também a marcação dos benefícios. Então, se o seu cliente recebeu, por exemplo, um auxílio-doença, um auxílio-acidente, uma aposentadoria por invalidez, lá no CNIS vai ficar a marcação desse, ou melhor, a indicação do recebimento desse benefício, vai constar o número do benefício, a data de início do benefício, a data de cessação do benefício e também qual era a renda mensal inicial desse benefício. Fica tudo registrado, certo? Então, ali na primeira coluna, você vai ver que é o índice, é tudo enumerado, bem organizadinho. Vamos voltar lá. Segunda coluna é o NIT. Observe, o NIT é o número de identificação do trabalhador, né? Que vai estar ali onde estão registrados os vínculos, os períodos de contribuição ou os períodos de benefícios. Então, esse é o NIT do seu cliente, do segurado.
Aqui já vai estar o quê? Ou o CNPJ, ou o SEI, ou o CPF, ou o número de benefício, a depender. Se for uma relação de emprego aqui nesse número 1, o que ele vai ter vai ser o CNPJ, ou o SEI, ou o CPF do empregador. Se for um benefício, ele está indicando o recebimento de um benefício, aqui nesse CNPJ vai ter, na verdade, o NB, número de benefício, certo? Nessa coluna vai ter a origem do vínculo. Então, seja para vínculos ou para período como avulso, é exibido o nome do empregador. Então, para os períodos de contribuição, é exibida a expressão contribuinte individual. E para o caso de benefício, é exibida a expressão benefício. Aqui você tem a data de início e a data de fim, seja a data de início ou de fim de cada vínculo empregatício, ou a data de início ou de fim de cada período de contribuição, certo? Ou mesmo data início e data fim de períodos como avulso, ou data início e data fim de benefícios que foram recebidos. Aqui você vai ter a última remuneração desse período, tá? Observe, vou mostrar aqui um detalhezinho para vocês. Nesse vínculo de número 5, aqui, índice, o número 5, Promon Engenharia Limitada. Observe que ele tem data de início, 15/9/2008, e ele não tem data fim, né? Tá em branco aqui a parte da data fim desse vínculo da Promon Engenharia. Mas ele tem uma última remuneração em dezembro de 2008. O que isso significa? Bem, se não tem a data fim, pode ser que esse vínculo empregatício ainda esteja ativo, né? Mas, se tem ali uma última remuneração já, isso indica que provavelmente esse vínculo já se encerrou, já terminou, mas o empregador não deu baixa no vínculo. Então, não lançou o fim do vínculo em relação à Previdência, não informou a Previdência no fim do vínculo. Nessas situações, não chega a prejudicar o seu cliente. O que o INSS vai fazer? Ele vai interpretar como data fim do vínculo a data da última remuneração, tá? Mas, se o vínculo durou mais do que aquela remuneração ali, a empresa que simplesmente parou de pagar a contribuição do seu cliente, aí você vai comprovar, seja por meio da carteira de trabalho, seja por meio de contra-cheques, uma série de documentos que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas, quando não tem data fim do vínculo, o que o INSS faz é puxar a data do último benefício e interpretar como se fosse essa a data final do vínculo empregatício, certo? Vamos voltar aqui. Então, última remuneração é a informação da última competência do vínculo com valor de remuneração, né? Essa coluna aqui é o tipo de vínculo. Observe, aqui a gente vai caracterizar o tipo de vínculo, se é um período de avulso, se é uma contribuição, se é benefício, se é como empregado. Então, a gente vai ter aqui, inclusive, a categoria do segurado. Olha, eu já vi muito advogado se enganar achando que aqui vai ter a profissão. Não é profissão. O que a gente vai ter aqui é qual é a categoria de segurado que está dessa relação entre a pessoa física e a Previdência Social. Então, qual é a categoria de segurado? Isso não é profissão. Se você vai precisar, por exemplo, em uma ação em que você está pleiteando a concessão de um benefício por incapacidade e você tem que demonstrar como é que aquela moléstia gera uma incapacidade em relação específica à profissão do seu cliente. Então, tem uma moléstia X que ela pode ou não gerar incapacidade, a depender da profissão do segurado, e você precisa comprovar, você quer comprovar que em relação especificamente à profissão do seu cliente, ela é sim incapacitante. Por exemplo, uma professora que tem problema nas cordas vocais, ela vai ficar incapacitada, ela vai poder receber um benefício por incapacidade. Já uma advogada que tem problema nas cordas vocais, ela não necessariamente vai ficar incapacitada. Então, a mesma moléstia pode gerar incapacidade em relação a uma profissão e pode não gerar incapacidade em relação a outra profissão. Então, se você pretende demonstrar em que grau aquela moléstia é incapacitante para a profissão do seu cliente, você vai precisar demonstrar e comprovar qual é essa profissão. E o CNIS, ele não faz prova de profissão. Ele faz prova apenas de categoria de segurado, tá certo? Vamos continuar. Bem,
Aqui você vai ter os indicadores, e sobre eles a gente vai falar um pouco mais nessa aula. Então, os indicadores, eles apresentam as situações dos vínculos, os períodos de contribuição e remuneração, conforme a tabelinha que a gente ainda vai estudar aqui no finalzinho dessa aula. Olha só, eu peguei para vocês aqui um outro CNIS. Esse daqui ele é completo, tá, com as competências das remunerações. E observe, eu apaguei aqui o número do NIT, apaguei o código da empresa, só para questão de respeito mesmo ao cliente, mas eu mantive o restante dos dados. Então, olha só, tem ali a sequência 3, ou seja, é a terceira informação, não, a terceira... no índice vai ser o terceiro vínculo que tem aqui no CNIS da minha cliente. Você vai ver que é a Associação Nacional de Instrução, a origem do vínculo, ou seja, a empresa é essa aqui. A data de início, 4 de julho de 89, ou seja, ela começou a trabalhar nessa empresa em 4 de julho de 89. A data final, 16 de dezembro de 2013. O tipo de vinculação, né? A categoria de segurado dela, ela é empregada, né? Ela é empregada. A última remuneração, dezembro de 2013, batendo direitinho com a data do fim do vínculo. E você tem embaixo as competências, então as remunerações e as competências, né? O mês em que houve o recolhimento daquela contribuição, houve o fato gerador ali daquele tributo e o recolhimento da contribuição. Então, tá ali as competências direitinho. Pode acontecer, na verdade não é incomum que aconteça, dentro de um vínculo empregatício corrido, normal, sem nenhuma baixa ali no meio do caminho, falte alguma competência. Então você tem que olhar competência por competência para ver se está faltando algum mês. Em vínculos mais extensos, inclusive, às vezes falta alguma competência, falta a contribuição de alguma competência. O que você faz? Na hora de corrigir o CNIS, você pega o contra-cheque daquela competência para comprovar que houve efetivamente o exercício da atividade laboral ali naquele mês e corrige o CNIS tranquilamente. Inclusive, eu já ensinei como é que a gente corrige CNIS lá no meu Instagram. Fiz um postzinho há poucos dias atrás ensinando como é que faz a alteração dos dados do CNIS, tá? Então, vamos voltar aqui para o material. Aqui ao lado de cada competência vai ter a remuneração, certo? Vai ter o salário de contribuição sobre o qual vai incidir a alíquota dessa contribuição. Aqui você vai encontrar também, como eu falei, os benefícios não só que foram recebidos por esse segurado, mas também que foram indeferidos. Então, no caso desse CNIS que eu coloquei aqui para vocês, observe. Sequência 12, sequência 13, sequência 14. Apaguei o NIT e apaguei o número de benefício. Origem do vínculo, benefício, nos 3 casos. Espécie, B42, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi extinta com a reforma da Previdência, mas esse CNIS aqui é de antes, né, antes da reforma. Sem contar também que ainda tem a questão do direito adquirido, né? Então vamos lá. Essa minha cliente fez 3 pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência e esses 3 pedidos foram indeferidos. Observe, aqui nesse material que eu trouxe para vocês, a data fim e a data início desses 3 pedidos de benefício estão em branco, porque obviamente o benefício não foi concedido, então não tem data início e data fim, foi indeferido, os 3 foram indeferidos. Se ela tivesse gozado desse benefício, teria ali a data de início e se ele tivesse sido cessado, teria a data fim. Ainda teria também as remunerações por cada competência. O que ela recebeu a título de benefício em cada uma das competências. Vamos voltar lá. No finalzinho do CNIS, vai ter uma legenda de indicadores. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu peguei de um CNIS específico de algum cliente aqui. Então vai ter uma legenda explicando o que significam cada um dos indicadores que está ali constante naquele CNIS, tá? Então, por exemplo, PR/PPS. Esse indicador aqui é só informando que há um vínculo de empregado com informações de regime próprio. Então, provavelmente, esse segurado ele está vinculado a um RPPS, a um regime próprio previdenciário. Ele é servidor público efetivo. Nem sempre essa informação está correta, tá? Porque pode ser que essa vinculação desse segurado seja em um cargo comissionado, né? Ele não seja servidor público efetivo. E ainda assim apareça
essa informação no CNIS com esse indicador, dando a entender que pode haver uma vinculação ali com um regime próprio. Aqui, seguindo um pouquinho mais o nosso material, você vai ter indicadores nos vínculos ou vai ter indicadores nos salários de contribuição. Observe, nesse primeiro aqui, o indicador AVRC-DEF, ele está no vínculo de sequência 1. Ele está se referindo ao vínculo em si. Já aqui, o indicador PREC-min, que na verdade já significa, já falar para vocês, que foi um recolhimento abaixo do salário mínimo, ele está falando em relação especificamente a competências. Então, por exemplo, a primeira setinha aqui que eu coloquei está falando da competência de agosto de 2018, afirmando que a data de pagamento, embora a competência tenha sido agosto de 2018, ela só foi paga em 4 de março de 2020, ou seja, com atraso, que o salário de contribuição foi de R$ 756 e o indicador está informando que esse salário de contribuição ele estava abaixo do salário mínimo, tá? Então, que deve ser feita a complementação, ou então não vai contar para absolutamente nada, já que a gente está falando de um contribuinte individual. Tem ali, ó, tipo filiado do vínculo, contribuinte individual. E ali, novamente, o mesmo indicador na competência de setembro de 2018, que também foi paga com atraso, foi paga só lá em 4 de março de 2020. Então, o indicador pode estar no vínculo, falando sobre o vínculo, ou ele pode estar apenas no salário de contribuição, falando especificamente sobre aquela competência, aquele salário de contribuição. Bem, os indicadores eles podem ser de 3 espécies: pendências, indicadores ou acertos. Nem todos os indicadores precisam ser corrigidos, porque a gente vai ver que tem indicador que só está te dando a informação, ou indicador informando que já foi feito um acerto, então não precisa corrigir. Já as pendências e exigências, aí sim a gente vai precisar de atenção. Vamos lá. Olha, uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, para saber se aquele indicador ele precisa ser corrigido ou não, você tem que observar qual é a primeira letra dele. Geralmente os indicadores que começam com P são P de pendência. Os indicadores que começam com I são I de informação. Então, esses de informação, eles via de regra não precisarão ser corrigidos. E os indicadores que começam com A são indicadores informando que já houve acerto. P de pendência, I de informação apenas e A de acerto, tá? Fica essa dica para vocês. Vamos lá. Então, olha aqui, eu coloquei alguns dos indicadores mais famosos e coloquei em vermelho, só chamando a atenção para vocês verem o que a gente estava falando. AEXT, VI. Aqui é um acerto de extemporaneidade. Já foi passado pelo INSS e já foi corrigido. IEAN. Aqui é uma informação de que esse vínculo pode ter um período especial, um período de exposição a agente nocivo à saúde. IMEI, aqui também é uma informação. Vamos passar lá para o último. PVIN, aqui está indicando que há uma pendência. E aí, IREG, né? Irregularidade. Então, ele já está te dizendo. Então, há acertos que já foram feitos e informações apenas, P, pendências, tá? Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas... Cada uma não, que não dá para falar de todos numa aula curta. Mas vamos falar sobre um pouco... vou pegar aqui alguns dos indicadores para a gente conversar, tá certo? Olha, e é importante que você entenda o seguinte, você pode a qualquer momento solicitar a inclusão, a exclusão, a ratificação, tanto de dados de vínculos quanto de remunerações ali do CNIS.
Você não precisa aguardar o momento de fazer a solicitação da concessão de um benefício para aí sim corrigir esse CNIS. Você pode fazer essa correção a qualquer momento. E de que maneira é que você faz? Você precisa abrir uma tarefa, e essa tarefa hoje em dia só se abre pela 135, pela ligação no 135. Então você telefona no 135 e informa a atendente que você quer fazer uma correção de CNIS, simplesmente, tá? Você quer fazer uma correção de CNIS. A atendente vai te perguntar, por que você quer fazer uma correção de CNIS? Geralmente eles perguntam. Você diz apenas que tem um vínculo que você entende que está incorreto, que tem uma remuneração que está faltando, tem alguma informação que você precisa retificar, tem algum dado divergente. Mas você não precisa entrar no tema em si, você só vai dizer isso. Você não precisa explicar, não, é a contribuição do mês tal que está menor, mas o meu cliente... Perda de tempo, tá? Ajuda a pessoa que vai te atender no 135 e ajuda você mesmo economizando seu tempo. Então explica a ela que você quer fazer apenas a correção de um dado que está divergente ali no CNIS. Bem, se a atendente não for muito bem informada, ela vai dizer que você não pode fazer essa correção, que você só pode fazer a correção do CNIS no momento em que você for fazer a solicitação de concessão de algum benefício, de uma aposentadoria, por exemplo, né? Mas aí você insiste. Por quê? Porque tem lá no regulamento da Previdência Social, tem lá na portaria 123, que você pode, a qualquer momento, solicitar, a qualquer tempo solicitar a inclusão, a exclusão, a retificação de qualquer dado constante no CNIS, tá? Então, insiste um pouquinho com educação, que aí ela vai perguntar ali a outra pessoa, vai pedir uma informação. Já aconteceu comigo da atendente dizer que não existia, que não tinha como, e aí explicava ela direitinho, ela, ok. O que ela vai fazer com isso? Ela vai abrir uma tarefa. Ela vai criar lá dentro do meu INSS do seu cliente uma exigência, né? Então ela vai criar ali uma exigência, vai abrir uma exigência, exatamente para retificação de vínculos e remunerações do CNIS. Então você vai lá no meu INSS do cliente, na parte das exigências, e você vai cumprir aquela exigência que está lá. Você vai juntar a documentação que você tem para poder fazer essa retificação do CNIS, né? Independentemente de requerer ou não um benefício. Você vai juntar essa documentação que você tem e, de preferência, eu dou a dica que você faça também uma petição. Uma petição muito simples, muito sequinha, explicando o que é que deve ser corrigido e por qual razão deve ser corrigido, certo? Então, olha, tem uma pendência X aqui no... tem um indicador de pendência X aqui no CNIS que eu gostaria de corrigir por causa dessa e dessa e dessa razão, conforme a documentação que junta aqui. Pronto, você anexa ali a documentação, anexa a sua petição e cumpre a exigência dessa maneira. É assim que se corrige um CNIS. Luana, mas o meu cliente não foi previdente, não me procurou antes de se aposentar para poder alterar, poder corrigir todos os indicadores necessários ali de correção no CNIS, só me procurou na hora da aposentadoria. E agora o que é que eu faço? Bem, ali na hora de pedir mesmo o benefício, você também pode juntar a documentação necessária para corrigir as pendências do CNIS, já no próprio requerimento de concessão. Bem, essa sigla aqui significa que o vínculo é extemporâneo e que por essa razão ele não vai ser considerado pelo INSS. Você precisa tratar essa pendência, né? Se estiver aparecendo ali no CNIS do seu cliente, reunindo as provas de que seu cliente efetivamente trabalhou nessa época e assim você valida o período de contribuição, né? Você não precisa se dirigir a uma agência da Previdência Social para fazer essa correção. Você faz daquela maneira que eu acabei de te explicar, tá? E Lei 123. Contribuição da competência foi recolhida com o Código da Lei Complementar 123 de 2006, o Plano Simplificado de Previdência. Olha, esse indicador aqui é só uma informação. Não é necessariamente uma irregularidade, é uma informação só. Significa que esse recolhimento ele foi feito pelo plano simplificado, então vai ser feito não em 20%, vai ser feito em 11%.
Agora, é importante que você avise o seu cliente o seguinte: se ele pagou, de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006, ou seja, pagou apenas sobre 11%, ele perde o direito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, né? Que foi extinta também pela reforma da Previdência. Mas quem fazia esse tipo de recolhimento não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E em razão disso, também não vai ter direito, utilizando essas competências, com esse recolhimento a menor, né, esse recolhimento com 9% a menos em relação ao 20%, ou melhor, o recolhimento de 11%, ele não vai poder utilizar essas competências aqui para fins de se enquadrar em uma das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição que veio com a reforma da Previdência. Então, se você fez esse recolhimento por erro, por engano, ou se o seu cliente, na verdade, quer agora entrar em uma das regras de transição, ou quer direito adquirido, uma aposentadoria por tempo de contribuição, nessa situação, você vai ter que conversar com ele que vai ser preciso complementar todas as competências que tiverem com esse indicador. Todas as competências em que a contribuição foi feita abaixo de 20% sobre o salário mínimo vão ter que ser complementadas. Então aqui, as competências que estiverem com 11%, ele vai ter que pagar mais 9% para poder fechar o 20% bonitinho. Senão, não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e nem as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos ver mais um indicador. Indicador IREC LC 123. Também é recolhimento para fins da Lei Complementar 123 de 2006, né? Então aqui tem o mesmo significado que o indicador anterior, né? Que é para indicar o recolhimento nos moldes da Lei Complementar 123, né? Então 11% de um salário mínimo no plano simplificado e com isso não vai gerar direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E MEI, contribuição da competência recolhida com código de microempreendedor individual. Então aqui também, que é outra possibilidade para contribuintes individuais é realizar o pagamento do INSS como MEI, né? Agora observe, o pagamento como MEI, ele é de 5% sobre um salário mínimo. Poxa, muito melhor do que pagar 20%. Mas se o seu cliente paga como MEI, ele, assim como o exemplo anterior que a gente deu, que paga só 11%, né? Um plano especial de plano simplificado, ele deixa de ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e deixa de ter direito também, em relação a essas competências, às regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição da reforma da Previdência, certo? Ele vai ter direito apenas, anteriormente tinha direito apenas à aposentadoria por idade, e aí tem a questão do direito adquirido para quem já tinha preenchido os pré-requisitos, vai ter direito à regra de transição da aposentadoria por idade e vai ter direito à aposentadoria programada, aposentadoria voluntária, que foi uma criação, que é uma criação da reforma da Previdência, certo? Vamos lá. PRECFBR, recolhimento facultativo baixa renda não validado, não homologado. Isso aqui você vai ter que corrigir, P de pendência. Isso aqui indica que a contribuição como contribuinte facultativo baixa renda, né, que é quem opta por pagar apenas 5% sobre o salário mínimo, e que também não garante aposentadoria por tempo de contribuição, assim como o MEI, assim como quem paga apenas 11%, não houve a prova de que ele é efetivamente um facultativo baixa renda. Então ele vai ter que comprovar para poder validar, homologar essas contribuições feitas em cima de 5%. PREC menor mínimo. Aqui, como eu falei antes, significa, é muito comum isso aqui, significa que a contribuição foi feita em cima de um valor que é inferior ao piso contributivo. Então, ele utilizou como base de incidência da alíquota da contribuição um valor inferior ao salário mínimo. Isso aqui acontece muito nos meses de janeiro, fevereiro, março. Por quê? Porque aumenta o salário mínimo, o segurado não observa e continua fazendo o recolhimento de acordo com o salário mínimo anterior. E aí o que vai acontecer? Vai vir esse indicador te dizendo, olha, você colocou aqui como base de incidência do valor da contribuição, do percentual dessa contribuição, da alíquota da contribuição, um valor inferior ao piso contributivo, né? Então você vai ter que complementar ou fazer algum outro ajuste de contribuição para que esse período aqui, essas contribuições aqui, contem para alguma coisa.
Até porque, com a reforma da Previdência, todas as contribuições que estiverem abaixo do piso contributivo, elas não vão contar para absolutamente nada. Nem como tempo de contribuição, nem como carência e nem sequer para fins de manutenção da qualidade de segurado. E isso independentemente da categoria de segurado, né? Porque antes da reforma da Previdência a gente tinha que o segurado empregado, empregado doméstico e o segurado avulso, eles podiam eventualmente, em algumas situações específicas, né? Quando não trabalhavam o dia inteiro, tinham um contrato de intermitente, por exemplo. Então eles podia acontecer de ao final do mês ele receber de remuneração menos que um salário mínimo e com isso ele ia fazer o recolhimento previdenciário em cima daquele valor que ele efetivamente recebeu. E se ele recebeu menos que um salário mínimo, a base de incidência dessa alíquota ia ser menos que um salário mínimo, a contribuição ia ser em cima de menos que o salário mínimo. Antes da reforma da Previdência podia acontecer isso e essa contribuição, embora sobre menos de um salário mínimo, né? Ela ia contar de qualquer forma como tempo de contribuição, como carência, para fins de manutenção da qualidade de segurado, né? Já quanto ao contribuinte individual, não. Sempre teve a regra de contribuir pelo menos no piso que é o salário mínimo. Com a reforma da Previdência, a regra mudou. Agora ela é a mesma para todo mundo, independentemente da categoria de segurado. Se você recolhe abaixo do piso contributivo, né, que é o valor mínimo ali onde pode incidir, o salário de contribuição mínimo onde pode incidir a contribuição, esse valor não vai ser computado para fins nem sequer de manutenção da qualidade de segurado. É preciso ter muita atenção nesse sentido. Mas, observe, nem todo recolhimento abaixo do salário mínimo ele vai precisar ser complementado ou ser ajustado. Primeiro que para ajustar a gente tem algumas opções trazidas pela própria reforma da Previdência que já estão lá regulamentadas bonitinhas no regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3048 de 99. Segundo que, antes de dizer ao seu cliente que ele vai precisar fazer um ajuste ali daquelas contribuições, você tem que ver exatamente o que eu te falei. Qual era a categoria de segurado e qual foi a data. Se antes da reforma da Previdência, o tipo de segurado vai mudar a regra. Se ele era empregado doméstico ou avulso, ele não precisa fazer o ajuste de contribuição. Se foi depois da reforma da Previdência, tanto faz qual é a categoria de segurado, ele tem que fazer o ajuste de contribuição se ele quiser que conte esse tempo, essa competência para fins de tempo de contribuição, para fins de carência, para fins até de manutenção da qualidade de segurado. Certo? Vamos voltar. PREC, PMIG doméstica. Recolhimento inclusive salário maternidade ou período declarado de empregado doméstico sem registro de vínculo. Bem, aqui significa que essa declaração, ou melhor, que essa contribuição foi feita com um marcador informando que esse segurado estava trabalhando como empregado doméstico, mas que não houve a comprovação desse período. Aí você vai ver se o seu cliente efetivamente foi empregado doméstico nesse período ou não. Se ele foi empregado doméstico, você vai juntar a cópia da carteira de trabalho, pedir a retificação e vai corrigir isso aqui. Ok, retire o marcador. Mas pode ser que tenha ocorrido um erro na hora de preencher a guia. E aí, por exemplo, o contribuinte individual, na hora de preencher a guia, em vez de colocar o código relativo ao contribuinte individual, colocou o código relativo ao empregado doméstico. Já peguei vários médicos, inclusive, que estão lá com vínculos de empregado doméstico. Lançaram errado, lançaram o código errado. O que você faz? Você faz um ajuste de guia, altera isso e corrige tranquilamente e retira esse indicador de empregado doméstico que está incorreto, tá? Vamos voltar. PREM e MPR, remuneração antes do início da atividade do empregador. Olha, aqui é bem comum de aparecer e indica apenas que o contribuinte recebeu remuneração em período anterior à data de início da empresa, né? Então aqui, na verdade, é erro da empresa, né? Então você tem que checar quando foi efetivamente o início desse contrato, quando foi o fim desse contrato, quais são as provas que você tem, ou melhor, quais são as provas que o seu cliente tem do exercício de atividade laboral nessa empresa, quais são as datas corretas, se tem carta de trabalho, ou se tem contra-cheque, se tem um contrato, alguma coisa, e pede a correção. Basta você comprovar que houve exercício de atividade laboral e quais foram as datas corretas, tá? PRM-EXT. Remuneração da competência é extemporânea.
Bem, isso aqui geralmente aparece quando o contribuinte individual faz o pagamento fora do prazo, faz o pagamento com atraso, né? Então, se for o caso do seu cliente, você deve buscar documentos que comprovem o exercício da atividade profissional ali naquela época correta para poder alterar esse indicador de erro. Vamos lá. PREM e VIN, remuneração antes do início do vínculo. Bem, assim como a sigla anterior que a gente está falando de remuneração antes do início da atividade do empregador, aqui significa que existe alguma contribuição anterior mesmo ao registro do empregado, né? Significa que o empregador comunicou o recolhimento do INSS antes do trabalhador estar formalmente contratado. Então, nesse período, ele não vai ser contado automaticamente como tempo de contribuição, você vai ter que regularizar essa pendência, também comprovando por meio de documentos ou até de testemunhas qual foi a data exata do início do vínculo, tá? PREM, FVIN, remunerações posteriores ao fim do vínculo de trabalho. Então, da mesma maneira que os indicadores anteriores, né? Aqui assinala que existe uma contribuição posterior ao término do vínculo de trabalho. Então, esse tempo não vai ser computado como tempo de contribuição. Então, se ocorreu do seu cliente ter trabalhado mesmo após a baixa do vínculo no INSS, você vai ter que comprovar por meio de documentos, né, de contra-cheque já é suficiente, que houve esse exercício da atividade profissional mesmo após a baixa no vínculo para poder contar como tempo de contribuição normalmente, certo? Tem mais alguns aqui. Vamos pegar mais um, né? PRPPS, período de regime próprio de previdência social. Bem, aqui eu já tinha falado para vocês que ele, em regra, ele indica que possivelmente há uma relação ali entre esse segurado e um regime próprio de previdência social. Mas não necessariamente ele vai estar correto. Como eu disse, muitas vezes o cargo em comissão é um cargo de confiança, não conta para regime próprio, né? Não é servidor público efetivo, mas ali, quando ele puxa um regime próprio, ele joga como se fosse um regime próprio. Se você não informar isso no momento de fazer o requerimento de uma aposentadoria do seu cliente, você corre o risco desse período não ser computado nessa aposentadoria, né? Porque o INSS vai entender que é um RPPS e que, como não tem uma CTC trazendo o tempo de contribuição para o INSS, do regime próprio para o INSS, ele não deve computar esse período aqui como tempo de contribuição. Bem, é isso. Eu tenho certeza que com essas 3 aulas já é possível fazer grandes transformações nos seus atendimentos e ter muito mais resultados na sua advocacia previdenciária. Mas, agora que você já fez esse treinamento do planejamento previdenciário intensivo, que quem não me conhecia teve a oportunidade de conhecer o meu método de ensino, a minha didática, e já percebeu que eu não estou aqui para brincadeira, não é verdade? Eu posso te ensinar ainda mais, porque eu realmente vivo do planejamento e eu quero você comigo no PPD, Planejamento Previdenciário Descomplicado. Amanhã, às 8 da manhã, você vai receber um e-mail com o link para conhecer todos os detalhes do PPD. Coloca o alarme no celular, favorita o e-mail, porque os primeiros a comprarem o PPD terão condições exclusivas, mas só amanhã eu vou contar para vocês. Te vejo lá!